A mãe chora, como é que não? A criança chora e a mãe não ouve, e a mãe não vê. Sim, nós iremos voltar para a dissertação do modelo Enem em uma pequena maratona que se estenderá por quase 3 meses. Agora é hora de você ir atrás do seu 1000. Na semana passada, eu falei para vocês a respeito das questões que vocês precisam melhorar, certo? Parar de errar coisas sobre as quais você já tem domínio, né? Dei o exemplo, por exemplo, daquela questão da crase. Como é que você me acerta a crase na linha 3 e erra a crase na linha 7? Isso tem que parar. Falei para você pegar esses materiais de competência por competência, todos que eu passei para vocês, e moer. Faz o seguinte, imprime tudo, faz um caderninho e bota isso ali do lado, ó, para você ter sempre em sua mão. Porque agora não tem mais margem para erro. Agora você ir atrás do seu 1000, certo? Por isso, falei para vocês que nós vamos fazer inúmeros exercícios, né, de microestruturas e de projeto de texto, de reforçar o projeto de texto e tal, né? Análise de redação incompleta para a gente completar, né? E tema. Agora tem que ir. Agora tem que ir. E agora que a gente está tendo esse atendimento toda semana, nós vamos ter um fluxo bacana, né, de pessoas sendo atendidas, toda semana 8 pessoas são atendidas, certo? Então você vai poder ser atendido pelo menos mais umas 2, 3 vezes até o Enem aí, certo? E nesse novo momento em que as redações, né, vão ser todas no modelo Enem novamente. Então, gente, agora é basicamente o seguinte, agora é a sua última chance. A partir de agora, dia 22 de outubro, né? A partir de 22 de outubro, agora, é a sua última chance de pegar o bonde, de não perder o trem, de não perder o avião. É agora. Então, a partir dessa semana, você vai fazer todas as redações, sem exceção, sem desculpa e sem atraso. Ah, sou para você hoje. Tipo uma redação monitorada, né, Mariana? Eu pensei em fazer umas 2 vezes isso, tá? Pensei em fazer isso umas 2 vezes. Eu ainda estou pensando. Cheguei a falar isso pro Metralha, né? Para a gente pensar como que seria, como é que a gente poderia fazer isso aí, porque não vai ter jeito de fazer no esquema de monitorada para valer, porque eu não vou ter como ver a sua redação enquanto, né? Mas mas é possível eu fazer a condução do projeto de texto, certo? Enquanto vocês vão produzindo. Eu vou falando assim, gente, agora eu quero que você faça uma introdução que tenha isso, isso e isso. Então, a primeira parte que você pensar tá, começa com isso aqui, ó. Começa com isso aqui. O que, que você vai colocar? Aí vocês vão falar, vou dar os 3 minutos, aí, tô colocando isso, tal. Não, então como é que você vai colocar isso? Pá, 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 pá. Aí depois que vocês fizerem isso, aí eu vou mostrar como é que eu fiz. Tá certo? Isso vai rolar. Beleza? É... Então é isso. Quer dizer, por isso que eu tô falando, gente, agora é a hora de separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres. É verdade. Então, pega essa trouxinha, bota trouxinha, nossa, trouxinha é tão retirante, né? Pega essa trouxinha e bora, tá? Acabou, tá, gente? Não é para filho de Deus nenhum deixar de fazer mais nenhuma redação. Essa semana eu já botei os meninos da correção tudo de prontidão. Falei, gente, o fluxo bravo vai começar agora. Porque é agora ou nunca. É agora só em 2022, querida. Querido. É agora ou só em 2022. Então, bota isso na sua cabeça.
Beleza? Não é para ninguém deixar de fazer nenhuma redação a partir dessa semana. E você está achando que eu não vou pegar no pé? Não vai ser só eu, não. Porque toda semana que alguém deixar de fazer uma redação, se isso acontecer, eu vou pegar no pé e vou botar o senhor Metralha. Não fizer redação na semana. Esse. Vocês sabem quando o Metralha gosta de pegar no pé, ele gosta mesmo, né? Não, mas eu não estou brigando, Mariana. Eu estou. Raul brigando é o melhor. Né? Eu não estou brigando, eu estou motivando. Só que eu estou motivando incisivamente. Tá bom? Tá, gente? Eu acho que assim, não precisa de eu ficar falando muito isso. Você entende. Agora é o momento. Né? Não vai ter outro momento mais para frente. É agora. Então, bora, tá, gente? Bora, bora, bora. Beleza? Certo. Chega de bater na trave. Chance. Beleza? Raul, e você, ao mesmo tempo que parece que você está brigando com a gente, parece que você está empolgado. Eu estou empolgadíssimo. Por exemplo, hoje essa aula, hoje eu estou preocupado com alguns de vocês. As pessoas mais sensíveis hoje vão ter problemas com essa aula de hoje. Foi difícil fazer essa aula de hoje. Então vamos lá. Tá, deixa eu também ter mais um recadinho que eu quero dar aqui. Pouca pressão. Gente, para de pensar em pressão. Pressão é a pó da carne de panela na panela de pressão. Vocês estão apenas vivenciando um momento da vida de vocês. Pressão, pode ter certeza, pressão vocês vão ter a vida inteira. Vocês acham que nós estamos muito ou pouco pressionados a fazer um trabalho decente nessa pandemia? Remoto, tudo reinventado. Você acha que o tamanho da pressão... E assim, eu já fiz vestibular algumas vezes. Eu já fiz minha faculdade, já fiz meu mestrado, né? E então, sou professor há quase 25 anos e continuo pressionado. Então, pressão, esquece essa palavra pressão. Ai, não, sim, sim, nossa, já pode comprar meu presente para mim que eu vou te dar. Ah, nossa, é tudo que eu quero, o melhor presente. Beleza, meus amores? Então, bora. Tá. Outra coisinha. Meninos, deixa eu saber de vocês aqui o seguinte. Na verdade, eu não tô vendo, na verdade, eu tô achando que é a luz, gente. Que eu tô vendo que eu tô vermelho mesmo. Mas eu acho que é a luz. Mas parece que todo lugar que eu vou, eu tô vermelho. Ai, Raul. Raul, a redação do simulado. Que simulado? Mandaram para onde? Ah, vocês têm um simulado para fazer agora. E aí, vocês têm a redação para fazer junto com o simulado e vocês ainda não têm o tema disponível, é isso? Beleza. E vocês têm até que dia para entregar o simulado e a redação e tudo mais? 23 amanhã? Tá. Simulado do dia 23, né? Acabando a aula aqui, eu já vou pedir para o Metralha me mandar. Beleza? E aí, mas aí, gente, eu não vou deixar de fazer proposta da semana, não, tá? Vai ter uma. Quando houver simulado agora, vão ser 2 redações na semana. Agora é a hora, gente. Agora é a hora. Ou, ou embarca, ou. Sabe? Eu já, até falei, né? Já botei os corredores. Agora vocês respira fundo, bora que vocês vão trabalhar pra caramba. Manda como se fosse extra.
Tá, eu vou ver com o Metralha direitinho. Acabando a aula aqui, eu converso com ele, vejo como é que fica melhor, e aí a gente avisa direitinho para vocês, tá bom? Ah, então, beleza, bora. Gente, quem aqui tem o hábito de ler editoriais de jornais, tal, as coisas? Quem tem o hábito de ler editoriais? Alguém tem o hábito? Ninguém tem o hábito de ler editoriais? Por que editoriais? Vicente costuma ler. Vocês viram na aula passada, se for editorial, conta. Se for editorial, conta. Mas assim, por que eu estou falando? Vocês viram na aula passada que o editorial, ele é aquele gênero textual em que você tem um posicionamento crítico sobre alguma coisa, sobre um assunto que é da atualidade, e que você se posiciona, certo? E que você se posiciona de uma forma impessoal, já que você não está falando em nome próprio, você está falando em nome do jornal, sabe? E então é um gênero textual que é muito bom de você ler com frequência. Primeiro, porque é um gênero argumentativo, é um gênero que demonstra senso crítico, só que é um gênero argumentativo e que demonstra senso crítico de uma forma impessoal, mais impessoal. E o editorial, ele sempre vai trazer discussões e pontos de vista sobre questões da atualidade. Então, gente, eu não sei se alguns de vocês têm, né, assinatura real ou virtual de jornais, mas assim, seria muito bom que nessa nova etapa nossa, que é a etapa final, né, os 3 meses de maratona de pé acelerado, você lesse pelo menos uns 2 editoriais de jornais diferentes por semana, no mínimo, tá? Assim, tem umas coisas que são meio complicadas, mas talvez você consiga encontrar, né, no Google, ou vocês façam um escambo de senha de quem tiver assinatura, porque assim, o ideal seria que vocês lessem com frequência os editoriais de jornais de respeito, jornais mais consagrados, né? O editorial da Folha de São Paulo, o editorial do Estadão, o editorial do Globo, certo? E alguns jornais virtuais também são muito interessantes de você seguir e acompanhar. Quem aqui segue o Nexo Jornal? Quem costuma ler coisas no Nexo Jornal? Como é que tem um? Ah, que legal. Isso é novo, Vicente, esse editorial? Ah, por exemplo, você pode tentar, até nesses jornais internacionais, né, gente? Ah, ah, o El País, né? O El País, inclusive o site do El País é muito bom. Esse editorial do El País, certo? Aqui o Vicente está falando do editorial do New York Times, mas você leu ele traduzido ou você leu ele em português? Não, em inglês ou traduzido? Em inglês, né? Às vezes você encontra páginas também que tem esses editoriais de outros jornais internacionais traduzidos, tá certo? Então, assim, acho que esse é um investimento que vale a pena. Você ler editoriais, né? Os da BBC, que são muito bons, exatamente, Gabriela. Então, quer dizer, o que eu preciso é que você procure essas fontes consagradas, essas fontes seguras, né? Que sejam fontes nacionais, de jornais nacionais ou de jornais e emissoras internacionais, mas que têm a sua ramificação no Brasil, e você leia com frequência editoriais, para você se acostumar com a linguagem de um texto crítico, argumentativo, sobre atualidades impessoal, tá? Faça isso. Faça isso. Faça isso.
Tá bom? Lembra que bacana aquele texto da semana passada que falava sobre a questão do sangue dos homossexuais? Texto super crítico, super objetivo ao mesmo tempo, impessoal, mas crítico. Tá? Então, bora, tá, gente? Bora. Então, ler editoriais. Vocês viram... Ah, eu falei do Nexo Jornal. Ninguém conhece o Nexo Jornal? Deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui, ó. Ô, neném, sai daqui. Ah, alguém fez um comentário. Aí, rapidinho. Aqui, ó. Esse aqui é o Nexo. Certo? Gente, excelente, viu? A Jade conhece. Certo? Excelente. Extremamente crítico, extremamente imparcial, mas crítico, né? Crítico no sentido de argumentos, embasamento, né? Coisas baseadas em fontes seguras, em academia, em ciência, em fatos comprovados, certo? E um posicionamento muito bacana, tá? Nexo, excelente fonte de pesquisa, excelente fonte de leitura. Beleza? E vocês viram que tem materialzinho do INEP sobre a correção da redação? Quem já acessou esse material aqui? Ah, muita gente já acessou, coisa boa, certo? Que é basicamente a mesma coisa das coisas do que a gente falou o ano todo, com algumas pouquíssimas diferenças como exceção, né? Qual que é a principal diferença que vocês têm? Na verdade, a única diferença relevante, lembra que eu tinha falado para vocês que você podia cometer dois desvios, né, na competência 1, dois desvios de convenções da escrita, né, tipo um problema de crase, um problema de acentuação, e tudo bem. E que você podia ter até um erro, um desvio de convenção da escrita e um problema de sintaxe, né, que estava tudo bem. Agora não, tá, gente? Não pode cometer mais erro de sintaxe na competência 1. Se você faz uma frase que não tem sentido, porque a estrutura sintática dela não está completa, uma frase que seja, você já perde 40 pontos na competência 1. Gramática moendo, né, a galera. Tá? Então, a outra dica, não é a primeira vez que eu estou falando isso para vocês, pelo amor de Deus, estuda gramática. Pelo amor de Deus, aprende essa porcaria. Pelo amor de Deus, estuda a estrutura do período. Estuda como que você, onde cabe e como deve ser feita as orações intercaladas, o uso de orações subordinadas, coordenadas, sabe? Porque senão você vai perder ponto por causa de gramática, depois de você ter aprendido toda uma estrutura, todo um projeto de texto, tal, perder ponto por gramática é foda. Tá certo? Então, é para moer, gente. Gramática você precisa moer. Moer. O que está aparecendo agora? Está aparecendo só eu? Né? Tá, beleza. Eu parei de compartilhar, né? Parei. Beleza, meninos? Então, materialzinho, só colocar lá. Manual de correção de redação, INEP, vai aparecer. Você já baixa, já deixa arrumadinho, faça as suas leituras para fazer revisões, né? Lá você vai encontrar tudo aquilo que eu falei de todas as competências. Foi na competência 1? Aí, ó. É a malfadada, é a danada. Gente, assim, para quem está quase chegando no 1000, o problema não é mais o projeto de texto. O problema são as arestas que precisam ser separadas na competência 1. Certo? Claro, tem exceções, mas na maioria das vezes, se você está beirando 960, 980, tá lá, e você fica naquela ali, e chega no Enem, tira isso,
para a maioria das pessoas, a grande questão é a competência 1. É a crasezinha que você colocou numa hora e não colocou na outra hora, sabe-se lá por quê. E aí eu volto a falar a respeito da importância de você fazer as suas revisões textuais com mais critério antes de entregar a redação, né? Tá bom, depois eu leio. Pode deixar. Então tá. Ok, meninos. Então, ler editoriais, manual de redação está disponível. Papapá, papapá, papapá. Tá, última coisinha que eu quero comentar com vocês. Raul, a essa altura do campeonato, você, né, porque a gente sabe que você, todo ano, você dá aquela chance, né? A essa altura do campeonato, você tem noção de qual seria o tema mais provável para o Enem? Gente, eu não faço ideia. Mentira. Não fazer ideia não é exatamente isso. Mas é porque, assim, quando eu coloco alguns temas que eu acho que tem muita chance de cair, eu coloco, são muitos critérios que entram nessa listinha dos temas que eu acho que tem muita chance de cair. Muitos critérios. O critério principal é que deve se tratar de uma problemática social. Isso sempre vai ser verdade. Deve se tratar de uma problemática social. Deve ter a ver, né? Não é 100% das vezes, como 2018 mostrou, mas deve ter a ver com questões que envolvam inclusão e exclusão e situações de vulnerabilidade. Certo? Outros critérios que a gente observa têm a ver com a época em que, por exemplo, existe a escolha e o fechamento da prova. Geralmente, o tema é escolhido, gente, geralmente em março ou abril. E a prova fica prontinha em junho. Só que esse critério não tem como eu saber se manteve o mesmo agora. Certo? Por quê? Porque em março começou a pandemia. Então, a gente não sabe se o quanto da prova já tinha sido escolhido e tal, e elaborado, e batido o martelo, né? Em março. Então, pode ser que a prova só tenha terminado de ser elaborada agora no começo do semestre. E isso, né, o que estava sendo discutido em fevereiro, março, é diferente do que está sendo discutido em agosto. Por isso, eu acho que eles vão optar por temas que sigam isso que eu falei, né, da questão do discurso social, da discussão da problemática social, de temas que precisam de ações objetivas para minimizar a problemática que vai ser colocada e que envolvam vulnerabilidade, inclusão e exclusão. Certo? Daí, obviamente, dentro desse espectro, você tem algumas propostas que podem ser interessantes. Eu acho a proposta sobre autismo extremamente provável. Porque aí entra um outro critério. Qual? O da atualidade da coisa e como tem reverberado socialmente e politicamente determinado assunto. Nos últimos 3 anos, tem se falado muito sobre a questão do autismo. Né? A indústria cultural, né, a indústria de entretenimento, ela produziu muitas séries, muitos filmes, muitos documentários a respeito do assunto. Só que talvez isso não seja, né, o suficiente. Mas quando isso passa a ser algo que tem sido notado pelo próprio governo, a gente tem a impressão de que aí sim nós estamos diante de um tema que tem tudo que precisa. E vale lembrar que, né, no primeiro semestre, depois de muita pressão, o Bolsonaro definiu, né, decidiu que o INEP, que o IBGE deverá incluir, no censo de 2020, que será em 2021, deverá incluir perguntas sobre pessoas no espectro autista nas famílias brasileiras. Isso configurará, né, nos primeiros dados estatísticos verdadeiros, reais, que não são baseadas apenas em expectativa sobre essa população no Brasil. Então, tudo está confabulando muito. Existe uma movimentação social, existe uma movimentação cultural, existe uma movimentação política em relação ao assunto. Certo? E ele é uma problemática social, tem a ver com vulnerabilidade, tem a ver com inclusão e exclusão. Então,
né? Seria um tema perfeito. Entendeu? Certo? Agora, tem muitas outras coisas, né? Temas que estão aí borbulhando, tal, como aquele próprio da depressão e bullying e etc, etc. Tem muita coisa, certo? Depois, mais lá em novembro, a gente vai ter o termômetro, né? Que é aquele materialzinho que eu faço com temas e possibilidades e talalá, e talalá, talalá. E aí nós vamos fazer uma revisão de vários temas importantes e das possibilidades de abordagem deles. E esse tema que a gente vai trabalhar hoje, gente, é um tema que vira e mexe aparece, tem se tornado cada vez mais uma discussão de caráter social, apesar de não envolver diretamente, né, na situação de vulnerabilidade seres humanos. Nosso tema de hoje tem a ver com a necessidade de se combater os maus tratos aos animais no Brasil. E aí eu já te aviso, tá, gente? Segura na mão de Deus, porque... Ai, ai, ai. Bom, gente, antes de começar, eu fiz, para esse material, eu fiz um materialzinho de apoio com aquele de repertório, tal, além da proposta, tá certo? Então, vamos começar por esse materialzinho de apoio. Que eu, burramente, ainda não coloquei ali. Peraí, deixa eu buscar ele aqui nos documentos. Maus tratos aos animais. Gente, esse prédio meu parece um cortiço. O povo vai para a janela, começa a gritar com o vizinho. A banca! Chance. Estou voltando, gente. Estou só pegando aqui os materiaizinhos. Pronto. Então, vamos lá. Bom, o tema nosso, então, da semana é alternativas para combater os maus tratos aos animais no Brasil. Gente, aqui eu quero começar com uma reflexão a respeito do assunto. Vocês já viram aqui que tem uma redação para a gente analisar, certo? Eu quero colocar uma reflexão sobre esse assunto, que é a seguinte. Obviamente, existe uma problematização, aqui uma problemática social, que envolve os comportamentos, né, dos cidadãos, e tanto que existem leis de proteção, né? Ou seja, nós estamos falando de uma população vulnerável, certo? E sim, não é porque não é gente que não deixa de ser população, você tem até população de insetos. Então, e que muitas vezes gera uma certa polêmica, né? Tem gente que problematiza a questão dizendo que nós estamos dando mais atenção e cuidando mais dos bichos do que das crianças abandonadas, por exemplo, certo? Em contrapartida, tem gente que acha que ainda precisa se avançar muito no que se refere não só à questão legislativa, a questão legal, mas também a questão cultural, que ainda faz com que nós acreditemos que maltratar animais não é algo tão grave, certo? Isso nós estamos falando dos maus tratos no geral, os maus tratos. E aqui a gente vai pensando que os maus tratos a animais domésticos, os maus tratos a animais de rua, certo? E a questão da própria forma como nós lidamos com as outras espécies, né? A forma como nós lidamos com as outras espécies. Todo mundo sabe que o animal é melhor que gente. Eu também acho. Eu também acho, eu não sei se eu acho. O que eu acho é que assim, o animal ele é mais inocente que as pessoas, certo?
porque, obviamente, que ele não tem os mesmos... ele não tem a mesma, ele não tem a subjetividade que o ser humano tem. Então, ele acaba sendo mais inocente. E é exatamente por ser inocente que é difícil a gente pensar que a gente pode fazer o que bem entender com eles. Só que aí entram várias questões, né, meninos? Tipo assim, tem gente que é apaixonado por cachorro, apaixonado por gato, tem todos os bichinhos do mundo, mas não tá nem aí para é, para saber o que acontece com os animais que a gente consome. Seja nas roupas, seja na alimentação, seja nos produtos de beleza que a gente usa, certo? Então, quer dizer, existe uma preocupação, parece que meio seletiva. Mas o fato disso estar sendo cada vez mais discutido e tudo mais, faz com que as coisas mudem. E as coisas mudaram bastante em relação ao tratamento dos animais em todos os níveis no século XXI. Por exemplo, essa questão que eu acabei de falar da indústria cosmética, certo? A indústria cosmética está, né, ficando cada vez, né, já existe um processo de proibição em vários países, né, de utilização de animais para você testar, né, produtos cosméticos, certo? Várias grandes indústrias, várias grandes marcas de indústrias cosméticas, como a L'Oréal, por exemplo, já estão fazendo esses testes em peles sintéticas, certo? Para não usar animais. E a tendência é que isso, a tendência é que isso, né, se expanda e se consolide, tá certo? Então, você tem hoje uma forte tendência dos movimentos veganos e vegetarianos, inclusive envolvidos com ONGs, de proteção aos animais, inclusive no que se refere ao consumo dos animais, certo? A utilização dos animais para consumo. Então, você tem um movimento forte mundo afora em relação a isso, além dessa questão de que existe todo um mercado consumidor, né? O mercado pet no Brasil e no mundo, gente, é um mercado ultrabilionário hoje, certo? Então, existe, obviamente, toda uma questão cultural, uma questão publicitária envolvida para você amar o seu cãozinho como se fosse o seu filhinho, certo? E realmente as pessoas cada vez mais têm tratado os seus animais como se fossem os filhos que a gente não tem. Eu tenho um exemplo dentro de casa, tá ali dormindo com as patinhas para cima. Tá certo? Aliás, muito bonitinho com as patinhas para cima ali agora. Então, quer dizer, e diante, obviamente, dessas transformações e dessas polêmicas, cabe discutir o que fazer em relação a essa perpetuação dos maus tratos que ainda ocorrem, né? Até que ponto a gente pode entender, Roberto Primogênito, exatamente, a gente pode entender a nossa relação com os animais, até que ponto a gente pode entendê-la como maus tratos, até que ponto, né, é uma relação de qualquer coisa interespecífica, porque você vai ter em toda a natureza, você vai ter espécies que vão se alimentar e vão consumir outras espécies, certo? Mas até que ponto isso é ético, até que ponto isso extrapola, até que ponto a produção de carne, né, nos abatedouros, nos frigoríficos e tudo mais, né, precisa ter limites no que se refere à questão do bem-estar desses animais, certo? Ou seja, nós temos aí uma série de questões que precisam ser definidas, que precisam ser limitadas. Agora, eu posso justificar as políticas com base na filosofia neo-humanista, ou por ser algo pouco conhecido, descarta essa possibilidade. Você pode utilizar qualquer repertório sociocultural para embasar o seu pensamento. Você só precisa se certificar de que você vai passar para o leitor informações suficientes para ele entender o que essa ideia não humanista significa e o que tem a ver com a ideia dos animais.
certo? Você não precisa escrever uma tese sobre isso na sua redação, mas você precisa mostrar, né, qual é o aspecto da filosofia neo-humanista que vai ao encontro dessa ideia da proteção contra os maus tratos dos animais, tá certo? Então, sim, você pode utilizar, desde que você saiba por que você está utilizando e como você vai utilizar aquilo naquele tema, tá bom? Então, meninos, sobre isso, eu quero começar aqui com uma coisinha antes da gente ler essa redação. Eu quero começar aqui com alguns conceitozinhos básicos. Vamos à Revolução dos Bichos. Lembrando que a Revolução dos Bichos é uma alegoria, hein? Não está falando de bichos de verdade. Então vamos lá. Professor, quando Ah, você falou desse tema agora, eu só lembrei daquele livro do George Orwell, da a Revolução Revolução. dos Bichos. Falaram aqui agora, vou usar a Revolução dos Bichos, mas é que eu estou falando. Revolução dos Bichos, gente, ele aqui tem que tomar um cuidado, porque a Revolução dos Bichos ele é uma alegoria. O que é uma alegoria? É quando você usa ali, como a fábula faz também, né? Você usar animais, mas para falar sobre os seres humanos, né? O Revolução dos Bichos é uma alegoria política, né? É, na verdade, um livro que vai fazer uma crítica a respeito da ascensão do socialismo. Quando vai pegar lá os animais que a princípio queriam, né, que os animais tivessem o poder, e quando eles vão para o poder, eles querem poder só para eles. Então, a Revolução dos Bichos não é sobre direitos dos animais, é sobre questões políticas, geopolíticas. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Porque você tem que buscar alguma referência que tenha o tema. E o tema de Revolução dos Bichos não é maus tratos ou direitos dos animais. É uma alegoria política. Os peguinhas, né? Os peguinhas. Então, meninos, é, algumas coisas que eu coloquei para vocês aqui de repertório sociocultural. Tem um termo chamado especismo. Especismo. Esse termo ele foi difundido muito por um cara chamado Peter Singer, que é um filósofo, está vivo ainda, um filósofo australiano. Eu coloquei informações sobre ele no material de apoio para vocês, certo? Que basicamente determina a ideia de que os seres humanos, eles acreditam, é uma espécie de, tipo assim, de eugenia, sabe? Eu acho, na eugenia, eu acho que o meu povo é superior aos outros povos. Então eu tenho mais direitos e eu posso dominar esses outros povos. Certo? No especismo, você tem essa mesma ideia, só que não é em relação a um povo, é em relação a uma espécie. Seres humanos, como espécie, acreditam que são superiores, que têm mais direitos e que, portanto, podem fazer o que bem entender com outras espécies. Isso, na sociologia e na filosofia contemporânea, é chamado de especismo. Tá? Um documentário de 2004 ou 2005, acho 2005, que causou estrondo, gente, falando sobre essa questão do especismo e mostrando imagens de câmeras escondidas dentro de frigoríficos, enfim, né? Sim, causou um estrondo. Né? Existe uma perspectiva que não é oficial de que alguns milhões de pessoas no mundo se tornaram vegetarianas depois de ver esse documentário. O documentário se chama Terráqueos. Alguém já viu? Ninguém nunca viu Terráqueos? Eu vou passar para vocês um trecho do filme, tá? Que é o trecho, inclusive, se você quiser, seria interessante você... não tive coragem de ver. Seria bom, você deve estar aí com o seu caderno e sua caneta do lado, né? Algumas considerações que vão ser feitas nesses minutinhos que eu vou passar aqui podem ser interessantes em termos de repertório, né? Em termos de reflexão sobre essa questão.
A, a voz que vocês vão ouvir, né, é do Joaquin Phoenix, né? Oscar de melhor ator esse ano pelo Coringa, tá certo? A Paula começou a ver e não conseguiu terminar. É isso que eu vou falar, porque eu vou passar uma partezinha e depois eu vou passar um outro minutinho. Quando eu for passar esse outro minutinho, eu já vou avisar para você, tá? Se você for uma pessoa que se impressiona, que fica triste com essas coisas e tudo mais, eu vou falar para você não ver. Porque é de cortar o coração. Tá bom? Ai, Raul, agora eu foi curioso e com medo ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Chance. Boa sorte para nós. Tá. Vou iniciar aqui nessa parte que eu falei que vai ser mais, digamos, que vai falar sobre o que é o especismo e vai fazer essa reflexão sobre a postura do homem em relação às outras espécies, tá? Como você percebe, o documentário está disponível no YouTube. Since we all inhabit the earth, all of us are considered earthlings. There is no sexism, no racism, or Vai. Tá bom, eu já entendi. Aí ele não deixa passar? Como é que é? O que Tem que aconteceu? confirmar a sua idade na conta do Google ali, na conta do YouTube. Aí você confirma a idade, ele libera. Mas eu tava assistindo normal. Onde que eu tenho que ir? Ai, meu Deus do céu. Onde que é? Eu acho que é lá nas configurações ali da sua conta. Acho que tem que confirmar a idade, se for impróprio para algumas idades. Mas já tá no meu canal, eu já sou configurado como maior de idade. Ué. Então tenta dar F5 aí. F5. Porque ontem eu vi já F5. É. Voltando aqui então. are considered earthlings. There is no sexism, no racism, or speciesism in the term earthling. It encompasses each and every one of us, warm or cold-blooded, mammal, vertebrate or invertebrate, bird, reptile, amphibian, fish, and human alike. Humans, therefore, being not the only species on the planet, share this world with millions of other living creatures as we all evolve here together. However, it is the human earthling who tends to dominate the earth, oftentimes treating other fellow earthlings and living beings as mere objects. This is what is meant by speciesism. By analogy with racism and sexism, the term speciesism is a prejudice or attitude of bias in favor of the interest of members of one's own species and against those of members of other species. If a being suffers, there can be no moral justification for refusing to take that suffering into consideration. No matter what the nature of the being, the principle of equality requires that one's suffering can be counted equally with the like suffering of any other being. Racists violate the principle of equality by giving greater weight to the interests of members of their own race when there's a clash between their interests and the interests of those of another race. Sexists violate the principle of equality by favoring the interests of their own sex. Similarly, speciesists allow the interests of their own species to override the greater interests of members of other species. In
In each case, the pattern is identical. Though among the members of the human family we recognize the moral imperative of respect, every human is a somebody, not a something. Morally disrespectful treatment occurs when those who stand at the power end of a power relationship treat the less powerful as if they were mere objects. The rapist does this to the victim of rape, the child molester to the child molested, the master to the slave. In each and all such cases, humans who have power exploit those who lack it. Might the same be true of how humans treat other animals or other earthlings? Undoubtedly, there are differences, since humans and animals are not the same in all respects. But the question of sameness wears another face. Granted, these animals do not have all the desires we humans have. Granted, they do not comprehend everything we humans comprehend. Nevertheless, we and they do have some of the same desires and do comprehend some of the same things. The desires for food and water, shelter and companionship, freedom of movement and avoidance of pain. These desires are shared by non-human animals and human beings. As for comprehension, like humans, many non-human animals understand the world in which they live and move. Otherwise, they could not survive. So beneath the many differences, there is sameness. Like us, these animals embody the mystery and wonder of consciousness. Like us, they are not only in the world, they are aware of it. Like us, they are the psychological centers of a life that is uniquely their own. In these fundamental respects, humans stand on all fours, so to speak, with hogs and cows, chickens and turkeys. What these animals are due from us, how we morally ought to treat them, are questions whose answer begins with the recognition of our psychological kinship with them. So the following film demonstrates in 5 ways just how animals have come to serve mankind. Last. Bom, aí, gente, esse documentário ele vai pegar a questão das fazendas de pets, né? As fazendas de pets, os criadouros de pets, que colocam ali várias raças, né? As raças da moda, e aí sabe-se muito bem o que acontece quando muitos desses animaizinhos acabam crescendo e não são vendidos, certo? Existe, né, uma coisa que está sendo mais vigiada agora, mas sempre existiu um processo de extermínio desses bichos, né? Então vai falar dessa coisa dos pets, vai falar dos animais no processo de alimentação, no uso do entretenimento, uma coisa que já foi proibida, né? Não pode mais ter animal em circo, e no uso das vestimentas. Desde aquela coisa de você ter fábricas profissionais, né? Ok, de onde vem aquela pele daquele casaco mega, ultra chique que vale não sei quanto? E quem que vai lá tirar a pele desse animal? E como que isso é feito? Então, eu vou mostrar mais 1 minutinho e meio aqui. Eu já vi umas 3 vezes, eu tô de boa, eu não vou ver, tá? Então, se você não quiser ver também, fique de boa, mas se você quiser, mas saiba que é chocante, tá? Anal electrocution is a crude process that requires a probe to be inserted in the rectum while the animal bites down on a metal conductor.
Oftentimes, this inept procedure must be repeated to actually kill the animal. And the skin carcasses seen here will later be ground up and fed to the animals still caged. Já deu, né? Já deu, né? A Maria, que eu escrevo. Tem gente que foi até embora. Gente, então quer dizer, é isso, né? Nós somos capazes de fazer esse tipo de coisa, né? E aí? Então, nós precisamos de leis, porque, na verdade, né, se existem culturas como essas, a sociedade, dos direitos, a ideia de um mundo mais humanitário, menos bárbaro, tudo isso, né, contribui para a necessidade de comportamentos e de legislações e de denúncias que evitem a perpetuação disso e que tragam essa nossa relação, com os animais para um patamar menos abusivo, né? Apesar de consumirmos, né, os animais e aquela coisa toda, mas que isso seja feito de uma forma menos cruel, né? E aquilo que não for essencial para a nossa sobrevivência, sabe? Pele de animal, tudo bem. Se você for um esquimó, que não pode comprar uma pele sintética, não sei o que, beleza. Agora, mercado de peles, não dá, sabe? Lembrei do filme Okja, que fala sobre esse consumismo e os maus tratos. Exatamente. Né? Okja, que é, inclusive, do mesmo diretor do ganhador do Oscar desse ano, Parasita. Necessário ter a consciência de onde vem esse produto, né? Porque, tipo, acredito que desperta a consciência da população. Exato. Né? Então, quer dizer, quando esse documentário lançou, gente, muita gente não tinha noção de que as coisas eram assim. E tem muitas vezes a questão de não ter noção também porque a gente não quer saber. Tem um outro documentário sensacional, que se chama Super Size Me, que é o cara que fez a dieta lá do McDonald's, que ele tem uma frase nesse documentário que é assim perfeita para essa nossa relação de onde vem, né, os produtos animais que nós consumimos. No Super Size Me tem a frase que é a seguinte: não é porque eu como hambúrguer que eu queira conhecer a vaca. Né? Não é porque eu como o hambúrguer que eu queira conhecer a vaca. Na verdade, eu torço para não conhecer a vaca para eu comer o hambúrguer sem peso na consciência, né? É aquela coisa do distanciamento. Quanto mais distante eu estiver em relação a isso, menos sensível a isso eu fico. Certo? E se eu fico dessensibilizado, eu não me preocupo com aquilo. Então, agora, ir atrás do hambúrguer, de onde veio o hambúrguer, tem sido um dos grandes avanços do século XXI. Né? Essas fazendas de pele chinesas foram todas fechadas. Certo? Por pressão de ONGs, por pressão da ONU, porque a China chegou num determinado momento em que ela começou a se preocupar muito com a visão que o mundo tinha sobre ela, porque ela queria se tornar a maior economia do mundo, e deve se tornar no ano que vem já, né? Então, a China que estava
perdão a expressão, cagando e andando pro resto do mundo, começou a perceber que para ela se tornar o gigante que ela queria se tornar, ela precisava dar atenção para o que os olhos do mundo estavam vendo. Então, essas coisas absurdas, como essas fazendas aí, foram proibidas nos últimos anos, certo? Até a Gisele Bündchen passou a questão das pesquisas médicas, também tem sido muito questionado o uso de determinados animais. Por exemplo, já estão pensando na substituição de alguns animais por outros animais, alguns animais sencientes com o cérebro mais desenvolvido, né, serem substituídos por outros que também sejam também sencientes, mas que sejam, né, tenham menos ciência, digamos, e que sentiriam menos, né, a dor ou tal, né? Porque a utilização dos animais na ciência é outra coisa, também faz parte desse processo. Só que assim, é diferente, né, gente? Você discutir a ética na ciência e a utilização de animais na ciência para um bem, pode ser um bem maior, tal, não sei o quê, né? É questionável porque a gente está pensando no bem da humanidade. Beleza. Mas pelo menos há um bem. A questão dos maus tratos, né, por coisas supérfluas ou simplesmente por uma questão comportamental, cultural, é que não tem como, né? Certo? Aí que não tem como. Então, se você pega, por exemplo, essa... Peraí, só um segundo. Sim, verdade. Então, vamos pegar aqui, né? Deixa eu share screen de novo. Então, olha só. O especismo, então, o que é? Carla Fonte Malento, Molento, pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, em recente artigo sobre a questão, conseguiu sintetizar bem o conceito de especismo e ainda fazer um breve apanhado histórico relevante acerca da origem do termo. Especismo é um conceito segundo o qual é justificável dar preferência a indivíduos simplesmente com base no fato de que eles sejam membros da espécie Homo sapiens. O termo foi cunhado por Richard Ryder em um panfleto sobre experimentos científicos há cerca de 40 anos, e desde então vem sendo amplamente citado na literatura especializada. Aí vem esse cara que é o Peter Singer, que é um dos maiores difusores dessa ideia, né? E assim, é um filósofo cujas ideias polêmicas foram, né, difundidas num livro chamado Libertação Animal, certo? Em que ele vai falar do especismo e que ele vai falar sobre essa questão da relação do homem com os bichos. Olha só. Peter Singer foi um dos grandes responsáveis por difundir a ideia de especismo ao redor do mundo. Ao ser utilizado em suas obras, o tema ganhou ampla repercussão e passou a figurar frequentemente em discussões éticas. Para Singer, a maioria das pessoas são especistas, ou a maioria das pessoas é especista, por natureza. Logo, tendem a priorizar sua própria espécie em função das demais, assim como o fazem com a família. Singer, porém, diz que é, de certa forma, contraditório pensar assim, uma vez que, se o argumento é válido para o ciclo mais estreito, família, e também o querem assim para o mais amplo, espécie, deveria valer para o intermediário, raça. Contudo, aceitar que o racismo é algo aceitável é eticamente inexequível. Então, olha só como ele cria aí uma relação de incoerência no pensamento especista, né? Então, eu dar mais valor à minha família, beleza. Eu dar mais valor à minha espécie, beleza. Então também vou dar mais valor à minha raça. Não, beleza. Ou seja, não é que o conceito do racismo está errado, é o conceito de especismo que estaria. Esse contrassenso é tido por Singer como uma prova definitiva da ilegitimidade do culto à espécie humana, manifestação clássica do especismo. Peter Singer é um filósofo australiano que defende a expansão do princípio da igualdade na consideração da dor e do sofrimento para atender aos interesses e preferências tanto de humanos quanto de animais. Como uma crítica à tradição filosófica que supervaloriza o status moral do ser humano, a teoria ética de Singer busca expandir a esfera de consideração moral humana para que seja possível incluir os animais na comunidade moral, usando como critério o princípio
da igual consideração de interesses semelhantes. Sua obra mais importante sobre a questão é o livro Libertação Animal, publicado em 1975. Aqui tem algumas frases dele. A questão não é se os animais são capazes de pensar ou falar, mas se eles são capazes de sofrer. Certo? Um questionamento dele. Por que toleramos crueldades infligidas a seres de outras espécies que nos indignariam caso fossem infligidas a membros de nossa própria espécie? Isso está no Libertação Animal. Peraí. Acho que aí eu coloquei aqui alguns documentários, né? Está aí o Terráqueos. Lançado em 2005, Earthlings, Make the Connection, conhecido no Brasil como Terráqueos, Faça a Conexão. É um documentário escrito, dirigido e produzido pelo ambientalista estadunidense Sean Monson, que mostra até que ponto a humanidade chegou em relação aos maus tratos de animais. Pesado e chocante, o filme apresenta a realidade nua e crua por trás da produção de carnes, laticínios e roupas e calçados. Também traz informações e imagens impactantes, como você percebeu, sobre espécies usadas como entretenimento e cobaias em laboratórios farmacêuticos e da indústria da beleza. A Carne é Fraca, esse é brasileiro, tá? A Carne é Fraca é um documentário produzido pelo Instituto Nina Rosa sobre os impactos que o ato de comer carne representa para a saúde humana, para os animais e para o meio ambiente. Behind the Mask. Esse é quase que uma propaganda, viu, gente? Mas é interessante. Documentário lançado em 2006 sobre o Animal Liberation Front. Foi criado pela advogada defensora dos direitos animais Shannon Keith, que passou 3 anos filmando, entrevistando e editando o filme. Sua intenção era combater as perseguições que a mídia fazia ao movimento dos direitos dos animais. Tá certo? Todos esses documentários estão disponíveis, inclusive legendados, no YouTube. Tá? Então, vamos começar aqui, ó, antes do conceito de especismo. Eu coloquei aqui para vocês alguns conceitos e algumas citações. Peguei aqui, gente, um trecho do John Stuart Mill. Né? John Stuart Mill é um cara, né, muito querido dos liberais econômicos e liberais como um todo. O problema dos liberais, né, fora do Brasil e dentro do Brasil é o seguinte: liberal lá fora pensa em liberalismo econômico, pensa, né, nessa questão, e pensa no liberalismo no sentido de cada um é responsável por seu próprio destino e ninguém tem que meter o bedelho na vida de ninguém. O liberal econômico no Brasil mistura-se com o conservador nos costumes, e aí a coisa fica mais complicada. Né? O Mill não era assim. Né? O Mill ele era um liberal de verdade. E ele diz o seguinte: a utilidade ou o princípio da maior felicidade, como fundamento da moral, sustenta que as ações são certas na medida em que elas tendem a promover a felicidade e erradas quando tendem a produzir o contrário da felicidade. Por felicidade entende-se prazer e a ausência de dor. Por infelicidade, dor e privação de prazer. John Stuart Mill. Né? Filósofo e economista britânico, considerado por muitos como o filósofo de língua inglesa mais influente do século XIX. É conhecido principalmente pelos seus trabalhos no campo da filosofia política, ética, economia política e lógica, além de influenciar inúmeros pensadores e áreas de conhecimento. Então, beleza, tá? Então, temos aqui várias coisinhas para você se inspirar, beleza? E, né, vou mostrar para vocês aqui rapidamente a proposta. Tá aparecendo a proposta? Ou tá na outra folha ainda? Tá na outra ainda. Tá na outra? Aqui. Propostinha, aí eu coloquei, né? Texto 1 vai falar sobre a legislação nacional em relação à proteção dos animais. Também fala sobre a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que foi promulgada pela Unesco em 1978, lá na Bélgica, certo?
O texto 2 é uma campanha que está nas redes sociais sobre este cachorrinho que sofreu todo tipo possível de tortura, gente. Olha a situação. Campanha veiculada nas redes sociais da ONG Lar Amicão, pedindo punição ao homem que agrediu fatalmente o cão Branquinho após afogá-lo, estrangulá-lo, quebrar suas patas e, por fim, matá-lo a pauladas. O cão, que não muito antes tinha sido adotado por seu agressor, havia comido um dos pintinhos que pertenciam ao homem. O crime foi denunciado à Delegacia de Meio Ambiente e ao Ministério Público. Agora esperamos uma investigação, afirmou a ONG. Como você tem coragem de fazer uma coisa dessa com um bichinho desse, com essa carinha que você está vendo aí, me foge a percepção e a qualquer ideia de humanismo e racionalidade. É muita raiva guardada, né, gente? É muito ódio guardado, é muita coisa represada. Nossa, Deus me livre. Credo. Aí temos aqui uma charge, muito interessante essa charge. Estava lá o homem lendo para a criança contos. Era uma vez um lobo muito mau, e na parede as cabeças dos animais mortos caçados. O texto 4 fala sobre o conceito, né, do que sejam maus tratos, certo? E aí vem, então, a proposta. Alternativas para combater os maus tratos aos animais no Brasil. Raul pode citar aquela mulher daqui que matou o Yorkshire dentro de um balde, ou é muito regional? Não, como exemplo você pode colocar, sem nenhum problema, certo? Como exemplo, desde que esteja conectado ao que você vai defender, né? Lembre-se que tudo que você vai utilizar precisa estar conectado ao seu projeto de texto. A tese que você vai defender, o ponto de vista, mas como exemplo funciona, sem nenhum problema. Tá? Peraí. Tá, deixa eu voltar aqui. O abandono dos animais, a situação hoje no Brasil. Tem. Cabe. Só que tem o seguinte cuidado, porque o abandono dos animais faz parte dos maus tratos, mas pode virar uma outra linha de abordagem, tá, o Vicente? Certo? Porque, assim, eu já vi, inclusive, temas que falam de maus tratos, de abandono, não de maus tratos, necessariamente. Obviamente, abandono significa maus tratos? Claro, certo? Mas é cuidado com a abordagem para você, cuidado com a frase temática, para você não deixar escapar nada do que está direcionado ali. Certo? Então, beleza. Aí, depois de tantas coisas feias que a gente viu aí, né? Eu coloquei para encerrar, né? Porque, gente, realmente nós precisamos nos questionar como espécie, né? Se a gente maltrata uma coisinha dessa. Itimalia, papai. Bonitinho demais. Como é que sabe? Como é que pensa? Como é que dá conta de maltratar um bichinho desse, gente? Sabe? Me foge completamente. Muito, sei lá, é bárbaro demais, sabe? Muito fotogênico, não é mesmo, gente? Vamos então fazer o seguinte, nós temos mais 5 minutinhos, então eu quero o seguinte, eu vou passar esse material para vocês, né? Nós vamos fazer a leitura inteira desse texto sobre o assunto, certo? E vocês em casa irão dar a nota para essa redação. E a gente começa na semana que vem atribuindo a nota por competência para a gente retomar aquele trabalho de análise dos textos que a gente tem feito, tá certo? Então vamos lá. A obra literária Vidas Secas, de Graciliano Ramos, coisa linda de viver,
descreve, além das questões econômicas e sociais impostas aos indivíduos que fogem da seca do sertão nordestino, a trajetória da cadela baleia, a qual sofre com a fome e as condições precárias de sobrevivência durante o processo de migração com seus donos. Fora da perspectiva ficcional, a realidade brasileira é análoga ao enredo, haja vista a manutenção dos maus tratos aos animais de rua que ocorrem em virtude da normalização da violência e da negligência estatal. Assim, faz-se necessário amplo debate nacional para a superação desses obstáculos no século XXI. Essa redação foi feita sobre a questão dos maus tratos aos animais de rua, era mais específica a abordagem, né? Nesse contexto, é possível analisar que a normatização de comportamentos coletivos nocivos afeta a forma de perceber indícios de maus tratos aos animais que vivem nas ruas do Brasil. Segundo a filósofa Hannah Arendt, a sociedade passou a banalizar a maldade e a crueldade entre os seres humanos. No entanto, também se tornou banal a violência praticada contra outros seres vivos, os animais. Dessa forma, a visão cotidiana da existência de cachorros e gatos nos locais públicos, por exemplo, os quais não possuem proteção, alimentação e saúde adequados, se tornaram normais para a população. Logo, ocorre a banalização dessa realidade, a qual contribui para a perpetuação dessas formas de agressão. Além disso, a falta de políticas públicas promovidas pelo Estado influencia na maior taxa de agressão contra animais no meio urbano. Desde a criação das leis ambientais brasileiras, fica proibido, segundo o artigo 32 e sob punição penal, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais nativos. Contudo, o governo é falho ao garantir essa premissa, haja vista a falta de ações coletivas de incentivo ao recolhimento e tratamento dos animais de rua, os quais permanecem sujeitos à crueldade humana todos os dias. Por conseguinte, esses seres permanecem abandonados pelo poder público e pela sociedade em geral. Infere-se, portanto, que medidas devem ser aplicadas para erradicar a realidade de maus tratos aos animais de rua no Brasil. É imprescindível, então, a atuação do governo federal, concomitante à organizações não governamentais direcionadas à proteção animal, na elaboração de projeto a ser implementado nos estados e municípios, o qual vise a formação de grupos aptos, compostos por veterinários e auxiliares, presentes em postos fixos, distribuídos em pontos que indiquem maior proporção de animais de rua, de animais nas ruas. Isso pode ser feito mediante o uso do erário e doações regulares da população. Dessa maneira, ficará cada vez menor as barreiras enfrentadas por animais como baleia, cuja morte precoce a impossibilitou de desfrutar da bondade humana. Vocês vão observar, né, a redação dentro das competências, e eu quero que vocês observem duas coisas com mais profundidade. Primeira coisa, uso produtivo ou não do repertório. E por quê que é produtivo ou não. Segunda coisa, utilização dos operadores argumentativos no desenvolvimento da argumentação. Tá? Então, fique de olho, você vai analisar todas as competências, mas fique de olho nesses dois aspectos. Repertório, produtivo ou não, por quê? Operadores argumentativos, a utilização deles na construção da argumentação, bem feito ou não? Sublinha, mostra, tá? Próxima aula a gente vai ver isso direitinho. Alguém fez uma pergunta, deixa eu ver o que é. Direcionadas à proteção animal. Direcionadas à proteção animal, que é o detalhamento, né? Ah, porque a ONG fica como agente também, certo? Exatamente. Exatamente. Né? Quando coloca a ONG aí, Raul dá um spoiler aí, de quê? Não vou falar nada. Não direi absolutamente nada. Você que me dirá, Vicente. Beleza, meus queridos? Então, estou mandando o material todo agora, tá certo? Para a semana que vem, então, a redação e a análise dessa redação que a gente acabou de ler, para a gente ver esses aspectos todos aí. Bom final de semana para vocês, gente. Né? Semana que vem a gente se encontra.
com mais um simpático teminha, e aí nós vamos fazer o primeiro exercício daqueles de faltando um pedaço da redação. E a gente vai começar a fazer. Tá certo? Tchau, tchau. Beijo, abraço. Tchau. Até a semana que vem. Tchau, tchau.